Olá, boa noite. Boa noite. Procuradoria-Geral da República denuncia o senador Romero Jucá, do PMDB. O líder do governo é acusado na Operação Zelotes de corrupção. Rodrigo Janot pede a suspeição do ministro do STF, Gilmar Mendes, em caso de Barata Filho e Lelis Teixeira. O ministro foi padrinho de casamento da filha de Barata, o chamado Rei do Ônibus, no Rio. Ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, é novamente condenado na Lava Jato. Na mesma sentença, o juiz Sérgio Moro condenou outros 4 ex-executivos da Andrade Gutierrez. O Ministério propõe a privatização da Eletrobras. O governo espera arrecadar 20 bilhões de reais com a venda. E na Espanha, terrorista suspeito de dirigir a van que foi usada no ataque em Barcelona é morto pela polícia. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Prefeitura de São Paulo anunciou a recuperação da Praça Vila Boim e do Parque Buenos Aires, em Higienópolis. O prefeito, João Dória, do PSDB, voltou a afirmar que o partido precisa acalmar os ânimos e defendeu que a Convenção Nacional da sigla para a escolha do novo presidente seja antecipada para outubro. Segundo o prefeito, a reforma da Praça Vila Boim e do Parque Buenos Aires, ambos em Higienópolis, não terá custo para o município. As obras, avaliadas em mais de R$600 mil, serão feitas com o patrocínio de empresas privadas e comerciantes do bairro, que ficam responsáveis também pela manutenção durante um ano. Aos jornalistas, o prefeito João Dória falou da crise que assola o partido dele, o PSDB, dividido numa ferrenha disputa. De um lado, o grupo do presidente licenciado Aécio Neves, aliado de Michel Temer. Do outro, o grupo do presidente interino, Tasso Gereissati, que defende o desembarque do governo Temer. Foi Gereissati o responsável pelo programa de TV do PSDB, veiculado na semana passada, que aumentou ainda mais as divergências entre os tucanos. Na propaganda, o partido admite erros e afirma que o modelo político atual é baseado na troca de favores, no toma lá da cá, no que chamou de presidencialismo de cooptação. Para Dória, Gereissati não errou. Ele não errou, talvez na oportunidade, talvez não tivesse sido o melhor momento para a colocação deste programa. Mas a intenção do PSDB, em especial do senador Tasso Gereissati, era promover com isso também um pouco do debate da função do PSDB, daquilo que ele fez de bom e daquilo que ele poderia ter feito melhor. O prefeito de São Paulo disse que os tucanos precisam acalmar os ânimos e defendeu antecipar para outubro a convenção que vai eleger a nova executiva do partido. A eleição, de certa maneira, foca o PSDB naquilo que é necessário, que é a renovação do seu quadro diretivo no Diretório Nacional, estimula também que nos quadros estaduais os diretórios também façam as suas convenções e no plano municipal, ao invés de deixar tudo isso para dezembro e com isso as tensões, a meu ver, ficariam mais equilibradas e mais focadas também para os processos nos municípios, nos estados e no plano nacional. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, defendeu hoje o programa do PSDB veiculado na TV na semana passada. No vídeo, a legenda diz que errou ao aceitar como natural a troca de favores individuais em prejuízo da verdadeira necessidade do cidadão brasileiro. O conteúdo do programa não agradou a ala governista do PSDB, liderada pelo senador Aécio Neves. E a crise interna do PSDB agravou ainda mais após o encontro entre Aécio Neves e o presidente Michel Temer na última sexta-feira. Geraldo Alckmin evitou entrar em confronto com o senador, diferentemente do que fez o presidente do Diretório Municipal do PSDB aqui em São Paulo, Mário Covas Neto. Ontem, o Diretório paulistano divulgou uma nota dizendo que a presença de Aécio em reuniões com Temer causava desconforto e embaraços. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, foi criado porque não tinha estômago para engolir Orestes Quércia, com seu estilo, pouco ortodoxo, um pouco heterodoxo. Agora o PSDB já fez muito pior do que o Quércia. O Aécio Neves hoje é um dos políticos mais impopulares do Brasil. Ele está ali ombreando com o Temer, que, aliás, está sendo um salvador do outro, estão morrendo afogados do ponto de vista político. Ou mesmo o Tasso Gereissati, que dá uma de
fora do padrão normal da política brasileira, mas, na verdade, ainda não respondeu de uma forma peremptória e convincente de que ele não está fazendo o jogo do Ciro Gomes lá no Ceará e, por isso mesmo, favorecendo, de certa forma, o seu ex-inimigo Lula. O João Dória, que é um candidato forte do partido, precisa administrar São Paulo. O Estadão fez uma reportagem sobre semáforo, que é um vexame. O João Dória vai ter que prefeitar um pouco para que recupere aquela imagem de que ele é um gestor e não um político. O certo é que o PSDB é o grande vexame da política brasileira hoje. Mesmo num dia como este, em que o PT brilhou nas páginas policiais, com Vacareza, né? Com o Renato Duque e tal, o PSDB tem que aparecer com um destaque negativo dessa briga de cachorro magro. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Em pé. O ex-deputado federal Cândido Vacareza foi interrogado pela Polícia Federal em Curitiba. O ex-líder dos governos Lula e Dilma do PT foi preso na sexta-feira passada. Cândido Vacareza é acusado de receber cerca de $500 mil em propina para beneficiar empresas dos Estados Unidos a fechar contratos com a Petrobras. A ideia era fornecer asfalto para a estatal. Segundo o Ministério Público Federal, um grupo que tinha como padrinho o ex-deputado usava o nome dele para conseguir contratos com a Petrobras. Além do próprio Vacareza, executivos da estatal também receberiam dinheiro pela ajuda no processo. Entre 2010 e 2013, a empresa Sargent Marine conseguiu 12 contratos no valor de quase $180 milhões. Agora, a Polícia Federal quer saber a origem dos R$120 mil em dinheiro vivo encontrados no apartamento dele durante a prisão na última sexta-feira. Eram maços de notas de R$100 e R$50. No depoimento, ele também foi questionado sobre um e-mail, que, segundo os investigadores, provaria a interferência em contratos com a Petrobras. A mensagem enviada pela empresária Liliana dos Santos sugere proximidade com o ex-deputado. O e-mail começa com "Querido Vacareza" e segue com a proposta que, se ele conseguisse o contato, ganharia o dinheiro. Em nota, a defesa de Vacareza afirmou que ele nunca intermediou qualquer tipo de negociação entre empresas privadas e a Petrobras. Ele deixou o PT no ano passado, quando se filiou ao Avante, antigo PTdoB. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, ao STF na Operação Zelotes. A Operação Zelotes começou em março de 2015 e apura fraudes no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Tribunal de Recursos da Receita Federal. Além de Jucá, foram denunciados ao STF os deputados federais Alfredo Kaeffer, do PSL do Paraná, e Jorge Corte Real, do PTB de Pernambuco. A denúncia segue em segredo de justiça. O caso no Supremo está sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os parlamentares teriam trabalhado para alterar medidas provisórias em troca de benefícios. Eles são suspeitos de cometer os crimes de corrupção passiva e prevaricação, quando um funcionário público deixa de cumprir suas funções em benefício próprio. Os parlamentares negam qualquer tipo de irregularidade. Romero Jucá é alvo de pelo menos 8 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, acusado de corrupção, falsidade ideológica e desvios de contribuições previdenciárias e contra a ordem tributária. E o senador Romero Jucá disse estar tranquilo com a denúncia apresentada por Janot e que encara isso como um ato de despedida do Procurador-Geral da República. Aqui em São Paulo, o ministro do STF, Gilmar Mendes, foi alvo de protesto e ele defendeu o semipresidencialismo. Gilmar Mendes disse que o judiciário tem contribuído para tornar o modelo de financiamento de campanha mais confuso no país e criticou a mudança que proíbe a doação de pessoas jurídicas. Durante a sua apresentação, um grupo de pessoas, usando nariz de palhaço, fez um protesto. O ministro chegou a ser vaiado, enquanto eram levantados cartazes com as frases "Fora Gilmar" e "Vergonha".
pessoas não têm a informação do que está nos autos, do que nós estamos analisando, do contexto institucional. Elas reagem epidermicamente, isso é compreensível. O ministro também defendeu a mudança no sistema de governo e sugeriu o modelo semipresidencialista, um sistema de governo híbrido, que une o parlamentarismo à preservação de alguns poderes do presidente eleito pelo voto direto. Nós precisamos rediscutir o sistema de governo. Também os presidentes cada vez mais são Câmara dependente, Congresso dependente. Então é preciso que a gente separe as coisas de Estado das coisas de governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também participou do debate. Ele defendeu a volta das doações de empresas às campanhas eleitorais, desde que sejam adotadas restrições ao financiamento. Maia ainda falou sobre as críticas que vem recebendo pela demora em dar seguimento aos processos de impeachment do presidente Michel Temer. Atualmente, há 25 pedidos de impeachment pendentes, sendo que 22 deles se referem à delação de executivos da JBS Friboi. Segundo Maia, os deputados já julgaram os fatos que estão na maioria dos pedidos de impeachment, ao barrar a continuidade da denúncia por corrupção da Procuradoria-Geral da República contra o presidente. Eu acho que se a gente for ficar agora remoendo o mesmo assunto, eu acho que a gente só vai gerar instabilidade no Brasil. Rodrigo Maia também afirmou que o seu partido, o DEM, terá um candidato próprio à presidência da República nas eleições do ano que vem, mas que ele não será o candidato. Ele também foi questionado se esse candidato, então, poderia ser o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, se ele mudasse de legenda. Maia desconversou. Não, o Dória é do PSDB. O Dória e Geraldo, eles vão se entender lá no PSDB e o DEM vai ter o seu próprio candidato. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu hoje que o Supremo Tribunal Federal declare a suspeição do ministro Gilmar Mendes no caso envolvendo os empresários Jacob Barata Filho e Lelis Teixeira, acusados de participação num esquema de corrupção no setor de transportes no Rio de Janeiro. Os dois empresários foram beneficiados por 2 habeas corpus de Gilmar Mendes em menos de 24 horas. O ministro foi padrinho de casamento de uma das filhas de Jacob Barata Filho. Os pedidos de suspeição e de anulação de todas as decisões de Gilmar Mendes em relação ao caso Jacob Barata Filho serão analisados pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Segundo o procurador-geral Rodrigo Janot, há entre Barata e Mendes vínculos pessoais que impedem o magistrado de exercer com isenção as funções dele no processo. Além de ser padrinho de casamento de Beatriz Barata, o Ministério Público Federal diz que Barata Filho é sócio de uma empresa que tem no quadro societário um cunhado de Gilmar Mendes. Os procuradores da Lava Jato no Rio de Janeiro também dizem que um dos advogados de Gilmar também advoga para o empresário Barata Filho, o que implica no impedimento do ministro no caso. Na sexta-feira, Gilmar Mendes negou que tenha alguma relação íntima com o empresário beneficiado por 2 habeas corpus em 24 horas, mesmo tendo movimentado mais de 200 milhões de reais em propina no setor de ônibus no Rio de Janeiro, ao lado de Lelis Teixeira, segundo o Ministério Público Federal. Vocês acham que ser padrinho de casamento impede alguém de julgar um caso? Vocês acham que isso é relação íntima, como a lei diz? Não precisa responder. Na Espanha, terrorista suspeito de dirigir a van que foi usada no ataque em Barcelona é morto pela polícia. O marroquino Younis Abou Yacoub, de 22 anos, foi baleado em Subirats, que fica a 50 quilômetros de Barcelona. O jovem usava um cinto explosivo e gritou "Alá é grande" quando foi surpreendido pelos policiais. Younis é apontado como motorista da van que matou 13 pessoas e feriu mais de 130 nas Ramblas. Imagens mostram que ele fugiu a pé e chegou a entrar no famoso mercado de La Boqueria enquanto pedestres se afastavam do local do atentado. Abou Yacoub andou por cerca de 1h30 até uma região universitária onde roubou o carro de Paul Pérez, de 34 anos. O homem foi encontrado esfaqueado e morto dentro do veículo. Horas depois do ataque na capital catalã, uma mulher morreu em um segundo ataque em Cambrils.
A polícia matou 5 homens que estavam no carro que avançou sobre pedestres. Abu Yaqub é investigado por fazer parte da célula terrorista de Ripoll, a cerca de 100 quilômetros de Barcelona. Há informações de que o imã da cidade, Abdelbaki Es-Sati, um líder religioso do islamismo, teria recrutado jovens para a causa extremista. Segundo a polícia, ele morreu na explosão de uma casa em Alcanar na quarta-feira. O local serviu de base para a célula terrorista com 12 integrantes que preparava bombas para os ataques da última semana. Todos estão presos ou mortos e nenhum tinha antecedentes de terrorismo. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque em Barcelona. E na Finlândia, o autor do ataque com faca na cidade de Turku foi identificado. Ele é marroquino e tem 18 anos. Ele matou 2 pessoas e feriu 8 na sexta-feira. O agressor permanece hospitalizado depois de levar um tiro na perna durante a ação da polícia. Outros 4 marroquinos que teriam ligação com o atentado também estão sendo investigados. As autoridades tratam o caso como ato de terrorismo que mirou mulheres. No começo do ano, a polícia finlandesa recebeu uma denúncia de que o agressor tinha se radicalizado, mas o serviço de inteligência afirma que não foi dada prioridade para a informação porque não havia ameaça específica. O marroquino teria entrado na Finlândia entre 2015 e 2016, mas não recebeu asilo. Em evento com o presidente do Paraguai, Michel Temer defendeu a implantação de um sistema semipresidencialista. O presidente também cometeu uma gafe. Ele trocou o nome do país pelo de Portugal. Em viagem oficial ao Brasil, Horácio Cartes foi recebido por Temer com honras de chefe de Estado. Depois, houve um almoço na sede do Ministério das Relações Exteriores. Durante o tradicional brinde, o presidente brasileiro falava sobre a exigência legal de que as políticas públicas do país sejam pensadas no sentido de promover a integração latino-americana, quando trocou o nome do país pelo de Portugal. No entanto, Temer destacou ainda ser favorável ao sistema de governo semipresidencialista e disse que o modelo poderia ser aplicado já no ano que vem. Nele, o presidente exerceria o poder moderador e o primeiro-ministro seria o chefe do governo. Temer disse que já conversou sobre isso com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, assim como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Os presidentes também reiteraram o apoio à suspensão da Venezuela do Mercosul. A decisão foi tomada no dia 5 de agosto por causa da ruptura da ordem democrática do país, comandado por Nicolás Maduro. Nas últimas semanas, a crise venezuelana se agravou com a instalação de uma controversa Assembleia Constituinte que vai reescrever a Constituição. Ambos reafirmaram ainda que não reconhecem a Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela. O marqueteiro João Santana foi operado de câncer no estômago e está internado no Hospital Sírio-Libanês. Santana foi responsável pelas campanhas presidenciais dos petistas Lula e Dilma em 2006 e 2010. Preso na Operação Lava Jato, Santana fez acordo de delação premiada em abril. Ele e a mulher, Mônica Moura, foram condenados a quase 8 anos de prisão e estão em prisão domiciliar. E o juiz Sérgio Moro voltou atrás e cancelou a liberação de R$10 milhões do casal de marqueteiros que alega não ter dinheiro para pagar advogados. Moro disse que errou ao liberar o dinheiro deles porque já havia uma outra decisão da Justiça Federal tornando todos os bens de Santana e da mulher indisponíveis. Ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, é condenado a 10 anos de prisão na Lava Jato. Na mesma sentença, o juiz Sérgio Moro condenou outros 4 ex-executivos da Andrade Gutierrez. A denúncia trata de crimes cometidos para permitir o funcionamento de um cartel de empreiteiras por meio do pagamento de 3% do valor total de contratos fraudulentos para agentes da estatal. Pelos crimes de corrupção passiva e ativa, Renato Duque foi condenado a 10 anos de reclusão. O juiz Sérgio Moro, no entanto, considerou o benefício concedido a Duque por ele próprio em outra ação, em razão da colaboração com a Justiça, e admitiu a progressão da pena depois de 5 anos em regime fechado. Moro fixou
estimou em 115 milhões de reais o valor mínimo necessário para a indenização a ser paga à Petrobras. Isso corresponde ao montante pago em propina à Diretoria de Abastecimento e à Diretoria de Serviços e Engenharia. O magistrado afirmou no despacho que a prática do crime de corrupção envolveu cerca de 100 milhões de reais, ainda que somente parte tenha sido destinada ao condenado. Também citou que foi a Petrobras que arcou com os prejuízos da corrupção. Duque já foi condenado em várias outras ações na Lava Jato, ainda sem trânsito em julgado. O Ministério de Minas e Energia informou que vai propor ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, que trata de privatizações e concessões dentro do governo do presidente Michel Temer, reduzir a participação da União no capital da Eletrobras. Ou seja, o governo vai vender parte das ações da empresa na Bolsa de Valores e deve perder o controle da companhia. O valor de mercado da Eletrobras é estimado em 20 bilhões de reais. Segundo o Ministério de Minas e Energia, as dívidas e ônus do passado se avolumaram e exigem uma mudança de rota para não comprometer o futuro da empresa. A companhia tem uma dívida de mais de 38 bilhões de reais. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Não é a crise que cria grandes oportunidades, mas são as pessoas que, diante das dificuldades, usam a criatividade para descobrir saídas que podem ir bem além de driblar a crise. A criatividade pode ser a chance de progresso muito maior. A tranquilidade dos períodos de crescimento costuma levar ao imobilismo, muitas vezes mais nocivo que a própria crise. Sem perceber, o profissional não acompanha as mudanças do mercado, as empresas perdem terreno para a concorrência e, em tempos de crise, o imobilismo pode ser fatal. O melhor é arregaçar as mangas e encarar os desafios. Desempregados podem começar a trabalhar por conta própria, partir para atividades para as quais não imaginavam ter a menor vocação. Se a situação está difícil, não dá para escolher muito. Insistir em ficar na mesma área, não aceitar um salário menor, deixando escapar chances para uma mudança benéfica de carreira. Quem está endividado tem de cortar custos, renegociar dívidas, tentar garantir receita extra. Guardadas as diferenças, é mais ou menos o mesmo que os empresários devem fazer: reduzir o endividamento, enxugar despesas, sem comprometer a própria atividade, o bom atendimento, buscando se ajustar às novas condições do mercado, ao novo perfil ou às necessidades da clientela, sempre tomando cuidado para que o ajuste não leve a um retrocesso definitivo. Mesmo desempregado, o trabalhador tem de cuidar da própria formação para acompanhar as novas exigências do mercado de trabalho. Caso contrário, pode continuar excluído, sem conseguir colocação, mesmo quando houver uma reação. E a empresa que só pensa em se ajustar financeiramente, economizar, sem buscar maior produtividade, inovação, atratividade, pode perder terreno para a concorrência mais esperta. Não basta sobreviver, é preciso se preparar para a retomada e tentar antecipar essa retomada. Eu volto na quinta, até lá. A Justiça Federal suspendeu em decisão liminar o leilão de 4 usinas hidrelétricas em Minas Gerais, que eram administradas pela CEMIG, a Companhia Energética do Estado, em regime de concessão. A venda estava prevista para o mês que vem e, nas contas da União, poderia arrecadar 11 bilhões de reais aos cofres públicos. Ainda cabe recurso. A ação foi proposta pelo advogado Guilherme Cunha Andrade, de Belo Horizonte. O texto informa que a União pode ter um prejuízo de até 7 bilhões de reais se o leilão for feito nos moldes previstos. Isso porque, ao retirar as usinas das mãos da CEMIG, o governo federal teria que indenizar a companhia energética em 18 bilhões de reais. São Paulo teve garoa e muito frio nesta noite, na tarde também. A sensação térmica está em torno de 5 graus, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências. A cidade teve a segunda tarde mais fria do ano, com 12,8 graus centígrados. Mas a partir do meio da semana, o tempo firme, típico de inverno, deve voltar. Vamos à previsão para amanhã. Amanhã o tempo continua úmido e frio na Grande São Paulo, mas a partir de quarta o sol retorna com mais força e o ar fica mais seco. Nesta madrugada ainda faz frio e a umidade continua alta, mas à tarde o sol volta a brilhar aos poucos, máxima de 19 graus. E tanto na quarta quanto na quinta-feira o céu abre, a chuva para e a temperatura sobe com máximas de 22 e 24 graus.
Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von, no Todo Certo. Misto quente de travessa com pão de brioche. Essa receita de dar água na boca você encontra no Cozinha Amiga desta terça, 1h30 da tarde. Assista agora. Todo Seu.